1 de Pedro 2, verso de número 9. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com atenção. Diz-nos assim a palavra de Deus: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Post tenebras lux. Depois das trevas, luz. Este é um lema reformado que fala da esperança na luz do Evangelho após um longo período de escuridão espiritual, mais especificamente se referindo ao período da Idade Média. Certamente você já teve a experiência de estar em um ambiente totalmente escuro. Nessas ocasiões, a pupila dilata, permitindo que entre mais luz em nossos olhos, a fim de recebermos o máximo de luz possível e formarmos algumas imagens do ambiente em que estamos. Por isso, qualquer luminosidade permite que consigamos enxergar e andar com alguma segurança. Lembre-se de um episódio quando acabou a energia em sua casa. Você acendeu uma vela ou ligou a lanterna do celular. E isso já possibilitou que você pudesse enxergar e caminhar. Meus irmãos, espiritualmente, diante da completa escuridão em que estávamos, era luz o que precisávamos. O texto que lemos revela isso. Pedro diz que fomos chamados das trevas à luz. Das trevas do nosso pecado e depravação, a maravilhosa e grandiosa luz de Deus. Portanto, eu convido os irmãos a meditarmos nesse versículo, a fim de nos lembrarmos da maravilhosa e graciosa obra de Deus, que Deus fez por nós, bem como de alguns dos princípios fundamentais da Reforma Protestante, e assim, todos nós iremos poder bradar acerca da nossa própria realidade espiritual. Post tenebras lux. Depois das trevas, a luz. Vejam o início do verso de número 9. Diz assim: vocês, porém. Com a palavra porém, ou qualquer que seja a conjunção adversativa que a sua tradução utilize, nós somos despertados a querer saber o que Pedro estava falando anteriormente. Vamos recapitular. Até aqui, em sua carta, Pedro já louvou o Senhor por uma viva esperança, uma segura herança e uma pronta salvação que os filhos de Deus têm mediante Cristo Jesus. Por isso, Pedro chama os crentes a viverem com temor, a amarem uns aos outros e a serem santos, uma vez que eles foram regenerados mediante a palavra de Deus. E isso faz com que cada cristão deseje abandonar todo tipo de maldade e desejar o genuíno leite espiritual, a fim de crescerem no firme fundamento que é Cristo. Bom, Cristo é este firme fundamento para os que creem. E para os que creem, portanto, Ele é a pedra angular. Mas, aos descrentes, por outro lado, Ele é uma pedra de tropeço. Então, o verso anterior ao nosso, ao texto que nós lemos nesta noite, diz assim: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados.
O objetivo do apóstolo Pedro aqui, portanto, meus irmãos, é revelar aos leitores a que grande honra tinham sido elevados. Ele ainda tem o propósito de dizer para que aqueles que foram elevados foram também chamados e vocacionados. E isso Pedro faz para distinguir o povo de Deus dos ímpios. E ele faz isso dando uma série de adjetivos aos crentes. Vejamos o primeiro deles: geração eleita. A honra a que Deus nos elevou, meus irmãos, tem um princípio geracional. Ou poderíamos dizer, genealógico. Em outras traduções, você poderá encontrar que a expressão geração eleita está raça eleita. Os membros de uma raça sempre têm um ancestral. Por exemplo, Abraão é o pai da raça judaica. O que o apóstolo Pedro está aqui dizendo para nós, então, é que nós temos também um pai. Mas já não é Abraão. Não temos um pai étnico, mas um pai celestial. O Pai Celestial. E nós só podemos ser filhos deste Pai Celestial por meio de Cristo nosso Senhor. E da mesma forma que Cristo, como Pedro vai dizer alguns versos anterior a esse que nós lemos, ele diz que Cristo é a pedra que vive para com Deus, eleita e preciosa. Então nós também somos uma geração eleita. A respeito de sermos um povo, de sermos uma raça, de sermos geração de Deus, nós nos lembramos do que está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, quando ele dá uma dura exortação ao povo de Israel. Então, após essa dura exortação, o povo reconhece seu pecado e Samuel diz o seguinte: não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Prestem atenção, irmãos, o que o profeta diz em seguida. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Geração eleita, decisão do próprio Deus, em nos escolher para si. E quando vemos tudo isso, quando nos lembramos de tudo isso, a nossa memória vem as doutrinas da eleição incondicional e do sola gratia. Essas doutrinas saltam aos nossos olhos, afinal, não foi pelos nossos méritos próprios que Deus decidiu nos eleger, decidiu nos fazer geração eleita, mas foi por sua bondade e somente por sua graça. E é isso que a confissão de fé vai enfatizar no capítulo 3, na seção 5, quando diz: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Geração eleita. Somos incondicionalmente eleitos pela graça de Deus somente, para sermos o seu povo. E junto ao conceito de geração eleita,
eu quero colocar também aqui outros dois termos que nós vemos no versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, que são os termos nação santa e propriedade exclusiva. Afinal, esses termos podem nos trazer ideias semelhantes, mas que vão somando, que vão acrescentando alguns significados. Por exemplo, vamos pensar pela perspectiva divina. Como geração eleita, Deus escolheu um povo para si. Como nação santa, Deus separou um povo para si. E como propriedade exclusiva, Deus comprou um povo para si. Deus escolheu, Deus separou ou consagrou, e Deus comprou um povo para si. E tudo isso em Cristo Jesus. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito o seguinte: Ele deu a si mesmo por nós, Cristo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E João, em Apocalipse, ele tem uma visão e ele registra o seguinte: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui, nós nos lembramos da doutrina da expiação limitada ou eficaz de Cristo Jesus. Afinal, aqueles a quem Cristo comprou, aqueles a quem Cristo fez propriedade exclusiva de Deus, Ele assim o fez definitivamente e poderosamente. E meus irmãos, aqui, nessas expressões acerca dos crentes que Pedro se utiliza, nós já temos algumas lições. Nós pensamos nesses três termos: geração eleita, nação santa e propriedade exclusiva, da perspectiva divina para o nosso ensino. Vejamos agora, da nossa perspectiva, para a nossa exortação. Bom, como geração eleita, Deus é o nosso Pai. Como nação santa, Deus é o nosso Senhor. Como propriedade exclusiva, Deus é o nosso dono. Portanto, nós não somos bastardos. Nós temos o nosso Pai Celestial. Nós não vivemos para nós mesmos, mas temos o nosso Senhor. Nós não tomamos decisões segundo os nossos próprios desejos, mas temos Deus como nosso dono. E além disso, meus irmãos, algumas lições maravilhosas para nós que essas expressões nos trazem são as seguintes: como geração eleita, além de termos um pai, nós temos uma família. Portanto, nós somos acolhidos, nós somos cuidados pelo Pai e uns pelos outros. Certamente, todos nós aqui temos travado batalhas contra pecados. Pecados que tenazmente nos assediam, como diz o autor aos Hebreus. Pecados que nos desanimam, pecados que nos cegam, pecados que turvam a nossa visão, pecados que fazem a gente pensar e falar errado. E na luta contra esse pecado, contra esses pecados, saber que temos um Pai e que temos uns aos outros é uma grande fonte de fortalecimento. Porque não lutamos sozinhos, tampouco na força do nosso braço. É por isso que devemos mostrar na vida e no caráter a eleição. Devemos mostrar na vida e no caráter que somos geração eleita.
Mas vamos pensar agora como nação santa. Como nação santa, somos chamados à santidade e pureza. E nós seremos santos e puros quando obedecermos à lei de Deus com a ajuda do próprio Deus e uns dos outros. E, portanto, se, sendo geração eleita, devemos mostrar na vida e no caráter a eleição, como nação santa, devemos mostrar na vida e no caráter essa consagração. A consagração de sermos de fato nação do Senhor, cidadãos do seu reino, e não cidadãos estrangeiros. Mas e como propriedade? Como propriedade, nós aprendemos que somos chamados à dedicação exclusiva. Exclusiva, fiel e leal ao Senhor. Devemos mostrar na vida e no caráter não somente a eleição, como também a consagração, e nesse sentido de propriedade exclusiva, devemos demonstrar o pertencimento. Portanto, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós nos lembramos, quando olhamos para essas expressões, geração eleita, nação santa e propriedade exclusiva do Senhor, que nós somos incondicionalmente eleitos por Ele, somente pela graça e por causa da expiação eficaz de Cristo Jesus. E essas honras a que Deus nos eleva, João Calvino vai dizer algo em seu comentário desse texto. Prestem atenção. Transparece mais plenamente quão incomparável é a bondade de Deus para conosco. Pois Ele nos santifica, nós que por natureza somos corrompidos. Ele nos escolheu quando nada podia achar em nós, senão imundícia e vileza. Ele toma, por sua possessão peculiar, escórias sem qualquer valor. Mas além desses três termos, que Pedro se utiliza para diferenciar os filhos de Deus, anunciando essas doutrinas da graça, ele também se utiliza de mais um termo. Vejam aí na sua Bíblia o seguinte: sacerdócio real. Meus irmãos, Pedro, portanto, mais uma vez, se vira aos seus leitores, se volta aos seus leitores com uma expressão que os distinguiriam dos ímpios. E aqui, vale a gente lembrar de um contexto histórico que clamou pela reforma protestante. A igreja medieval atribuía ao clero, formado por padres e bispos, um papel exclusivo de mediação entre Deus e as pessoas. Inclusive, as missas, tanto a pregação quanto as músicas, não eram na língua do povo. E o padre, inclusive, cultuava a Deus de costas à igreja. Esse nosso costume belo e proveitoso de ouvir a pregação e de cantarmos juntos ao nosso Senhor, não existia naquela época. Pedro, portanto, anuncia aqui o que seria resgatado na reforma protestante. Sabe qual doutrina? A doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Isso significa que, por meio de Cristo, todos nós, cristãos, temos acesso direto a Deus. E ainda podemos desempenhar, de alguma forma, um papel sacerdotal. Por que eu digo que foi válido nós nos lembrarmos do contexto histórico que fez com que fosse necessária a reforma protestante? Porque a descoberta dessa doutrina, o sacerdócio de todos os crentes, foi uma descoberta e tanto para Martinho Lutero.
Lutero vivia, meus irmãos, em intensa angústia e tormento espiritual. Ele procurava entender como poderia ser justo diante de Deus, dado que as exigências da lei pareciam impossíveis de cumprir. Então, em dado momento, Lutero experimentou uma profunda transformação espiritual. O que nós conhecemos como conversão, ou arrependimento e fé. Quando ele leu Romanos 1,17, enquanto ele dava aulas sobre os Salmos e sobre as epístolas paulinas na Universidade de Wittenberg, ele leu o seguinte trecho: o justo viverá por fé. E nessa experiência, meus irmãos, Lutero percebeu que a justiça de Deus não era uma exigência de justiça pessoal a ser alcançada, mas uma justiça dada graciosamente por Deus àqueles que têm a sua fé somente em Cristo. E essa compreensão tem estreita ligação com as duas primeiras teses que Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg. Ouçam o que ele escreveu. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. E esta expressão não pode e não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e a satisfação a cargo do ofício dos sacerdotes. Aqui nós chegamos. Aquilo que Pedro já havia escrito muitos anos antes. Mas vamos entender o que significa esse sacramento da penitência. O sacramento da penitência na igreja medieval constava de contrição, confissão, satisfação e absolvição. Primeiro o pecador ia constrangido até o sacerdote e confessava seu pecado. Então, o sacerdote impunha a ele uma penitência para expiar os pecados. E aqui está o conceito de satisfação. Era para satisfazer alguma justiça ali. Inclusive, quando Lutero se achava angustiado, uma das coisas que o sacerdote dizia a ele é o seguinte: faça um voto diante do Senhor. Faça uma longa caminhada até alguma paróquia em Roma. Beije as relíquias ali e volte. Lutero voltava e não se sentia nada justificado. E ainda, depois de se contristar, de confessar e de buscar a satisfação do sacerdote, o penitente, ele recebia do sacerdote a absolvição dos seus pecados. Meus irmãos, no entanto, nós não necessitamos mais de mediadores falíveis. Afinal, as Escrituras nos dizem: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Portanto, se há um mediador humano de quem precisamos, é somente Cristo. Todos os outros que são falíveis não prestam. Por isso, também o autor aos Hebreus escreve: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Portanto, de forma definitiva, somos ligados a Deus para sermos servos dele. Isso é, somente por meio de Cristo Jesus. E isso
é creditado a nós somente pela fé. E nós temos aqui também, meus irmãos, algumas lições para nós. A primeira delas, acesso direto a Deus. Com ousadia, podemos enfrentar nossos pecados e podemos falar com Deus. Podemos pedir de sua misericórdia e podemos contar com sua compaixão. Não somos filhos medrosos, mas somos filhos amados por Deus. E nós temos esse acesso a Ele por causa daquilo que Cristo fez por nós. Nós ainda, como sacerdócio real, temos ainda duas responsabilidades que são envolvidas com grandes privilégios. São elas: servir e evangelizar. Todos os crentes são chamados a servir e todos os crentes têm a vocação para anunciar o Evangelho. Isso agora não pertence a um grupo específico, a um clero, a um grupo de pessoas que, por vezes, são dadas como mais experientes. De forma alguma. Somos todos chamados a servir, somos todos chamados a evangelizar. Esta doutrina, que foi despertada, foi relembrada, foi restaurada na Reforma Protestante, chega para nós hoje como uma exortação, para que nós, cada um de nós, possa também despertar isso novamente em seu coração, servir e evangelizar. E pararmos de terceirizar aquilo que Deus nos chama a fazer, nós como sacerdócio real. Mas ainda, meus irmãos, Pedro vai escrever no versículo 9 o seguinte, vejam o que está escrito: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou. Nós já podemos ver que Deus, Ele nos chama para sermos seu povo escolhido, seu povo consagrado e seu povo comprado. Além disso, por causa de Cristo Jesus, nós temos acesso direto a Deus. E tudo isso tem um motivo. Mas deixa eu contar um diálogo curioso que eu tive, certa vez, com um irmão da igreja, da nossa igreja. Ele disse o seguinte para mim: pastor, me desculpa a sinceridade. Quando começa assim, não é boa coisa que vem, né? Me desculpa a sinceridade, mas a doutrina da eleição, da predestinação, acomodam os cristãos. Essa doutrina de que você é salvo e salvo para sempre, isso que é somente pela graça, pela fé, por Cristo, isso acomoda o crente. Já eu volto nesse diálogo. Mas deixa eu falar de uma outra experiência. Eu soube que lá em Louveira, tem um pastor que está à frente de uma igreja de teologia arminiana, pentecostal. Mas ele, como pastor, aprecia a doutrina calvinista, as doutrinas reformadas, as doutrinas da graça. E segundo algumas pessoas próximas a ele, eu soube que ele não prega as doutrinas da graça como ele acha que deveria pregar, pois elas fariam os crentes se acomodarem. Fariam os crentes não buscarem a glória de Deus. Certamente, você como presbiteriano, já ouviu a confrontação de que essas doutrinas da graça acomodam o cristão. Meus irmãos, a essa situação desse pastor lá em Louveira e ao irmão que me disse aquelas palavras, eu respondo o seguinte: não compete a nós a postura errada ante a doutrina bíblica por parte de alguns. Afinal, se as doutrinas da graça, eles dizem, podem levar os crentes à acomodação, eu digo, outras doutrinas podem levar à soberba e ao legalismo. Portanto, não é a postura errada por parte de alguns às doutrinas bíblicas
que devem fazer-nos mudar a pregação das Escrituras, ou a motivação da nossa vida. Por isso, meus irmãos, as doutrinas da graça bem entendidas não nos levam à acomodação, e sim a boas obras. Foi isso que Paulo disse aos Efésios: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Pedro, portanto, ele nos quer ensinar o seguinte: aquele que faz parte da geração eleita e nação santa, aquele que é sacerdócio real e propriedade exclusiva de Deus, sabe o que ele faz? Ele não se acomoda. Ele dedica sua vida à glória de Deus. Ele dedica sua vida somente à glória de Deus. Meus irmãos, não podemos deixar de nos lembrar de mais esse lema da reforma: soli Deo gloria. Esse princípio declara que tudo que formos fazer deve glorificar a Deus e somente a Ele. E naquela época da Reforma Protestante, essa visão rejeitava a glória, a pompa e as indulgências associadas ao clero. Portanto, quando nós professamos somente a Deus glória, quando professamos as doutrinas da graça, o nosso grito de devoção como reformados é: vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Esse é o nosso grito, o nosso brado, como povo reformado, como povo ligado à tradição da Reforma Protestante, que naquele momento teve de relembrar as doutrinas da graça ensinadas nas Escrituras. E Pedro está ensinando isso aqui. Ele está ensinando que os crentes devem proclamar verbalmente as virtudes louváveis de Deus. O que são essas virtudes? O que são, ou o que é essa glória de Deus, senão seus feitos, seu poder, sua sabedoria, sua graça, sua misericórdia. O que são essas virtudes de Deus, senão a sua graça, a fé que Ele nos dá, Ele ter nos enviado o seu próprio Filho para morrer por nós, Ele ter nos elegido antes da fundação do mundo, Ele ter nos predestinado, ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar de forma suficiente e eficiente. E ainda, o que são essas virtudes, senão nos preservar para o dia da volta do seu Filho? Ah, meus irmãos, quantas virtudes nós temos para proclamar do nosso Deus para a sua glória. Foi isso que Jesus disse ao apóstolo Paulo, quando o estava comissionando. Ouçam o que Jesus disse: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E é isso que a gente nota aqui, também no texto de Pedro. Ele fala: fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, meus irmãos, isso amplia a nossa compreensão da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Afinal, se o Senhor nos tivesse trazido para a luz, quando nós estávamos buscando essa luz, Ele nos teria feito um favor, apontado um caminho, nos ajudado. Porém, o que Deus fez foi nos arrastar do labirinto da escuridão espiritual, do labirinto do abismo de trevas, para a sua maravilhosa luz. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, Ele lhes deu vida.
E nós temos algumas últimas lições para nós aqui, meus irmãos, que são vida piedosa e vida fervorosa. Meus irmãos, os crentes não são chamados simplesmente para fazerem parte de uma geração, para fazerem parte de uma nação, para serem uma propriedade, para serem um sacerdócio e se fecharem. Os crentes são chamados para testemunhar tudo isso no mundo. Se assim não fosse, Jesus não oraria: eu não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. E portanto, no mundo, mas não do mundo, nós viveremos de forma piedosa e fervorosa. E há várias maneiras de fazermos isso. Os puritanos, no diretório de culto de Westminster, disse que no culto nós louvamos a Deus fervorosamente. Como é bom ouvir a voz da igreja cantando. Como é bom levantar as mãos, como é bom erguer a voz, como é bom fechar os olhos, como é bom louvar fervorosamente a Deus. E aqui, neste ajuntamento solene, já começa o nosso poderoso testemunho ao mundo.